Quantas divisões tu tens visto entre os cristãos ultimamente? Quantas vezes o nome de Jesus foi usado para separar, em vez de unir? Hoje, quero te convidar para um momento de profunda reconexão com aquilo que verdadeiramente importa, a unidade no corpo de Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui não importa a sua denominação. Aqui somos apenas filhos e filhas do mesmo Pai, buscando a paz e o amor que nos unem. Jesus, antes de ser crucificado, não pediu riquezas, nem fama para seus seguidores. Ele fez um único pedido: que fôssemos um, como Ele é um com o Pai. A unidade dos cristãos é mais do que uma sugestão, é um chamado, um testemunho vivo do amor de Deus ao mundo. Mas infelizmente vivemos dias em que a fé tem sido usada para dividir. Brigas entre igrejas, discussões em redes sociais, condenações, e o envolvimento indevido e demasiado de alguns líderes religiosos com a política, que acabam colocando interesses pessoais acima da missão do Evangelho. Tudo isso contrasta com a simplicidade do Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Hoje vamos refletir sobre 5 versículos que nos convidam a viver essa unidade. E juntos vamos orar por reconciliação, humildade, amor e paz. Agora, eu te convido a se desconectar do que está ao redor. Encontre uma posição tranquila. Se puder, feche os olhos, respire fundo e solte devagar. Mais uma vez. Inspira e expira. Sinta o teu corpo relaxar. Sinta a presença de Deus. Ele está aqui. Entre no silêncio da alma e permita que o Espírito Santo conduza esse momento. Em João 17, versículo 21 está escrito: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor, começamos esta oração com um clamor de unidade, que possamos entender o teu desejo profundo, que sejamos um só corpo, que caia por terra toda divisão, toda vaidade, todo ego religioso, que nossa fé seja ponte, nunca muro. Senhor, tu oraste para que fôssemos um, como tu és um com o Pai. Que a nossa vida seja resposta à tua oração, que as barreiras caiam, que os muros sejam quebrados, e que o teu amor nos una como um só corpo. Agora, reflita sobre quem você precisa perdoar para reconstruir essa unidade. O Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Deus, nós queremos viver esse salmo. Que nossos lares, nossas igrejas, nossos grupos sejam lugares de comunhão verdadeira. Cura as feridas causadas pela crítica, pelo orgulho e pela intolerância. Tira de nós o espírito de competição espiritual. Ensina-nos a celebrar o crescimento do outro como se fosse nosso. Ó Pai, como é bom viver em união. Nos dias de egoísmo e indiferença, queremos redescobrir a beleza da comunhão. Que nossas relações sejam suaves, nossas palavras sejam ternas, e nossa convivência um reflexo do teu reino. Deixe essa suavidade encher o seu coração agora mesmo. Já em Efésios 4, versículo 3, lemos: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Senhor, quantas vezes é mais fácil julgar do que amar, mais simples apontar o erro do que estender a mão. Ajuda-nos a escolher o caminho mais difícil, mas mais parecido contigo, o da reconciliação. Que sejamos agentes da paz. Que onde houver divisão, levemos tua presença reconciliadora. Agora pense em como você pode ser um pacificador hoje. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Senhor Jesus, ajuda-nos a falar uma mesma linguagem, a linguagem do amor.
Que não nos percamos em discussões teológicas ou vaidades doutrinárias, mas que nos unamos em propósito, em verdade e em amor. Deus, a tua igreja tem sofrido com tantas divisões, doutrinas, disputas, vaidades. Quantos irmãos se afastaram da fé por causa de escândalos e brigas? Que possamos voltar ao essencial, ao amor, ao evangelho puro e simples. Que as nossas diferenças nunca falem mais alto que a tua presença entre nós. Sinta o chamado à unidade crescendo dentro de você agora. E por fim, em Romanos 12, versículo 16 está escrito: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pai amado, ensina-nos a ser humildes, a respeitar, a ouvir, a acolher. Que não busquemos os holofotes, mas sim a simplicidade do servir. Que o nosso coração seja ensinável, manso e disposto a amar. Agora entregue ao Senhor o desejo de caminhar em humildade. Senhor, que essa oração seja um grito de esperança. Que os céus vejam o nosso desejo de unidade. Que nossos corações se alinhem ao Teu. Que o Espírito Santo nos molde, nos quebre e nos reconstrua como uma só igreja, com uma só voz. A voz que exalta o Teu nome acima de todos os nomes. Senhor, ao longo dessa oração, mergulhamos em Tua palavra e nos lembramos do chamado à unidade que ecoa desde os tempos de Cristo até hoje. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos o orgulho, a religião ou o partidarismo político falarem mais alto do que o amor. Que Tua igreja volte ao primeiro amor. Que o mundo olhe para nós e veja Jesus refletido em nossas ações. Derrama sobre nós um espírito de reconciliação, de empatia e de humildade. Que possamos ser resposta à oração de Jesus, sendo um só corpo, uma só fé, uma só família espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração falou contigo, deixa teu amém nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que tu ama e que precisa sentir essa mesma união em Cristo. Deixa teu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais corações. E se ainda não te inscreveu, aperta aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Aqui é fé de verdade, é Bíblia viva, o Evangelho é genuíno e a oração é com propósito. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz.